Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 16.7. Desigualdade das riquezas. Sejam bem-vindos aos estudos do Evangelho do nosso canal, onde todo sábado às 10 horas da manhã postamos o estudo de um tópico do Evangelho segundo o Espiritismo. No dia de hoje, vamos dar sequência ao capítulo 16, Não se pode servir a Deus e a Mamon, falando sobre a desigualdade das riquezas. Bons estudos! Vamos começar nossos estudos observando o que Kardec coloca no Evangelho. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que em vão se procuram resolver, se considerarmos apenas a vida presente. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Por uma razão muito simples, é que não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, além disso, uma questão matematicamente demonstrada que, repartida por igual, a riqueza daria a cada qual uma parte mínima insuficiente e que, supondo-se feita esta divisão, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões que, a supondo possível e durável, tendo cada um o suficiente para viver, isso equivaleria ao aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem-estar da humanidade. Imaginando, portanto, que ela desse a cada um o necessário, desapareceria a mola propulsora das grandes descobertas e os empreendimentos úteis. Se Deus concentra a riqueza em alguns pontos, é para que, de lá, ela se propague, em quantidades suficientes, segundo as necessidades. Admitindo-se isto, pergunta-se por que Deus concede a riqueza a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Essa é ainda uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem um livre-arbítrio, quis que ele aprendesse, pela sua própria experiência, a discernir o bem e o mal, de maneira que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços, da sua própria vontade. O homem não deve ser conduzido fatalmente ao bem, nem ao mal, sem isso ele seria apenas um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A riqueza é um meio de testá-lo moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela permaneça improdutiva, e é por isso que ele a transfere incessantemente. Cada um deve possuí-la, para exercitar-se em seu uso e provar a utilização que sabe fazer dela, mas como é impossível, materialmente, que todos a possuam ao mesmo tempo, e, além disso, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, e o desenvolvimento do globo sofreria com isso, cada um a possui a seu tempo. Aquele que hoje não a tem, já a teve no passado ou a terá no futuro, em outra existência, e aquele que agora a possui, poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres porque Deus, sendo justo, cada qual deve trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova de paciência e de resignação, para outros, é a prova da caridade e da abnegação. Lamenta-se, com razão, o triste uso que algumas pessoas fazem de sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se se Deus é justo, quando dá a riqueza a tais pessoas. É verdade que, se o homem tivesse apenas uma existência, nada justificaria uma tal divisão dos bens terrenos, mas se, em vez de limitar a sua vida ao presente, considerássemos o conjunto das existências, veríamos que tudo se equilibra com justiça. O pobre não tem, então, motivos para acusar a providência, nem para invejar os ricos, e estes não o têm para se vangloriarem do que possuem. Se abusam da fortuna, nenhum decreto ou lei suntuária remediará o mal. As leis podem mudar momentaneamente o exterior, não podem mudar o coração. É por isso que têm um efeito temporário e provocam sempre uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a natureza acabarão por si mesmos, quando os homens se dirigirem pela lei da caridade. Allan Kardec. Comentários. Lucas 12h48. Aquele, porém, que não sabia e fez coisas dignas de açoites, levará poucos. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito lhe será pedido, é um ensinamento de Jesus sobre responsabilidade e prestação de contas, onde o julgamento e a exigência de Deus são proporcionais aos dons e à confiança que cada pessoa recebeu. A riqueza, o dinheiro e o poder, são ferramentas que Deus distribui para nosso aprendizado. Assim cabe àqueles que a possuem fazer seu bom uso. Enquanto que aquele que não a tem, deve por meio de sua fé,
suas batalhas cotidianas, aceitar sua prova com resignação, e Deus em sua infinita bondade e misericórdia, saberá quando nos estender a mão. Muitos de nós, se não todos, não sabemos aprender através do amor, quando temos somos ingratos e egoístas. E portanto, necessitamos das provas e das expiações para aprender. Deus nos oferece a oportunidade do aprendizado sempre pelo amor primeiro, mas nós pela falta de bom uso dos talentos que Deus nos concede, falhamos e necessitamos da dor aprendizado, isto é, o pobre de hoje, pode ter sido o rico de ontem que esbanjou e maltratou. Tudo o que existe na Terra, e no universo tem seu propósito. Devemos então parar por breves momentos e refletir. Isso que tenho em minha vida, serve para que aprendizado? Isso que não tenho em minha vida, serve para que aprendizado? Se soubermos fazer bom uso daquilo que temos hoje, seja o que for, mereceremos mais. E por isso, dar-se-á a quem já tem. A desigualdade das riquezas serve, portanto, para que o rico aprenda a desenvolver a caridade, e para que o pobre aprenda a desenvolver a fé e a resignação, cada prova tendo sua importância no desenvolvimento do ser. Emprego de riquezas. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de alguém não consiste da abundância daquilo que possui. Jesus, Lucas, 12.15. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Capítulo 16, 7. Foge de reprovar todos aqueles que transitam na terra sob a cruz do dinheiro, a definir-se, frequentemente, por fardo de aflição. Não somente os depósitos amoedados podem ser convertidos em trabalho renovador e santificante. Todas as disponibilidades da natureza são forças neutras. O ouro e o vapor, a eletricidade e o magnetismo não são maus e nem bons em si mesmos, o uso é o denominador comum que lhes revela os bens ou os males decorrentes do controle e da orientação que lhes imprimimos. Meditemos na utilização daquelas outras riquezas que nos felicitam a cada hora. No teste individual, é desnecessário ir longe para a justa demonstração. Ouçamos a consciência sobre o aproveitamento de todas as preciosas possibilidades do corpo que nos patenteiam a mente. Diante de uma cena suspeitosa, observemos a conduta que ditamos aos olhos para que nos auxiliem a fixar as imagens edificantes, com espontâneo desinteresse por todos os ingredientes capazes de formar o vinagre da injúria. Escutando essa ou aquela notícia inusitada, reparemos a diretriz que impomos aos próprios ouvidos, de modo a que retenham o melhor das informações recolhidas, a fim de que a nossa palavra se abstenha de tudo o que possa constituir agravo a instituições e pessoas. 9 À frente do trabalho, é preciso anotar que espécie de comportamento indicamos aos nossos implementos de manifestação, para que não nos disponhamos a ilaquear os deveres que nos competem, com flagrante prejuízo dos outros. Em assuntos do sentimento, será forçoso perguntar, no íntimo, quanto ao procedimento que sugerimos aos nossos recursos de expressão afetiva, para que, em nome do amor, não venhamos a precipitar corações sensíveis e generosos em abismos de criminalidade e desilusão. Reflitamos nos talentos divinos que nos abençoam em todas as esferas da existência e, desejando felicidade e vitória, a todos os nossos amigos que se movimentam, no mundo, sob o peso da fortuna transitória, com difíceis problemas a resolver, anotemos com imparcialidade como empregamos, dia a dia, os créditos do tempo e os tesouros da vida, para que venhamos a saber com segurança o que estamos fazendo realmente de nós. Emmanuel. Enriquece-te sempre. A vida não foi criada para a mendicância. Em toda parte, a natureza é uma lição viva de magnificência divina. O rio é o tesouro das fontes acumuladas. A colheita é o feixe de bênçãos da fartura. O sol é a riqueza da luz. Mas a fonte cresce para servir sem distinção, a espiga incorpora os grãos valiosos para sustento da mesa e a claridade solar é foco de vida e esplendor para nutrir todas as formas de existência. Foge da usura, mas não temas a prosperidade. Sabemos que é preciso amealhar recursos que se coloquem a serviço de nosso aperfeiçoamento. Enriquece-te de sabedoria, estudando e aprendendo, enriquece-te de amor, praticando a boa vontade para com os que te cercam, enriquece-te de paciência, tolerando, com calma, as pedras e os espinhos da estrada, enriquece-te de qualidades preciosas, aceitando o trabalho de cada dia, que o mundo te impõe. Dinheiro que domina é sombra congelante das nossas melhores oportunidades de aprimoramento,
mas dinheiro dirigido pelo serviço e pela caridade é veículo de progresso à ascensão. Imita, pois, a árvore que se enriquece de flores e frutos, para distribuir abastança e alegria, e, cumprindo os nossos deveres de cada hora, não nos esqueçamos de que Jesus exemplificou a fraternidade e a cooperação, dando sempre de si mesmo, sem mendigar. Emmanuel. Base bibliográfica. Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 16, item 7. Livro da Esperança, Emmanuel, capítulo 43, Emprego de riquezas. Correio Fraterno, autores diversos, capítulo 5, Enriquece-te sempre.